Inclusive, a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do São Paulo, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o São Paulo continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nessa quinta-feira enfrenta o Olímpia, né, pela Libertadores, jogo de ida no Maracanã. Vai ter o desfalque do Pedro, né, por quê? Porque o Pedro, ele foi suspenso para esse jogo aí diante do Olímpia, suspenso por um jogo só e ainda é multado em cerca de, varia aproximadamente entre 5% a 10% aí, né, do seu salário. Então aqui, a situação do Pedro é meio uma situação meio incômoda do Flamengo aí, né? Vários veículos de imprensa aí, principalmente o Fenech, que é um dos caras mais por dentro do Flamengo, falando que o clima entre São Paulo, Pedro e até os jogadores estão meio pesado, né? E ainda existe a possibilidade de Pedro sair, né? Só que isso acaba se tornando difícil porque a janela está se fechando nessa quarta-feira, né, dia 2 de agosto, para a Europa, né? O mercado da Arábia poderia, mas o Pedro já recusou uma proposta da Arábia Saudita, né, do Al Hilal. Será que ele, se vir uma nova proposta, será que ele aceita? Eis a questão, né? Então vambora com mais um vídeo aí, tamo junto, vai deixando seu like, crédito ao SBT Rio, vambora! Essa situação do Pedro, me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcinene acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive, a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do São Paulo, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o São Paulo continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive, informação nossa, drone nosso, é que o Pedro ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olímpia nessa quinta-feira e também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olímpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte no salário CLT e uma parte de direito de imagem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então, em cima disso, a relação Pedro e São Paulo, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olímpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado, e também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Vene, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e, teoricamente, o Pedro é o substituto imediato do Canezais do Flamengo. Então agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a comissão técnica do São Paulo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou, não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô, Pedrosa, que situação, né? E a gente estava falando ontem, ou anteontem aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo, e ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes, e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa, Pedro, você tem um futebol em ano de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco da Gabigol, e aí, por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ali com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa. E ele estava sendo banco e ok. Então, assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro. E a gente vê que o que ele queria mesmo era estar no Flamengo. E, assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar com o São Paulo, alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao São Paulo. E segundo,
que pena ser desse jeito, né? Já ganhou, Fernanda. Isso aí tá muito claro. Eu entendo que cada um tá buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí, o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio, eu entendo, até pelas informações que o Vene trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão e manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim, cabo de guerra entre o treinador e um jogador, tá muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro tá escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente e é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu e ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023, e o Pedro pensando no melhor na carreira dele. E eu vou ser sincero, Fernanda, lamento muito, porque o Pedro é um ídolo da história do Flamengo. Porém, pro Pedro, a melhor coisa, se ele tá se sentindo assim, é ele seguir a vida dele. Ô, Fernanda, para contextualizar ainda mais essa história aí, Consegue, Vene? para contextualizar essa história, é o seguinte, o Pedro também mostrou insatisfação porque o filho do Fernandes, que foi demitido por ter dado um soco no atacante, o filho dele também trabalha na comissão técnica do São Paulo. E o filho foi mantido. O Pedro esperava que o filho também saísse, o que eu também compreendo, Pedro. Imagina só, o pai me deu um soco, mas o filho continua ali no dia a dia. Como é que eu vou ter uma relação com esse cara? E, obviamente, o filho está fechado com o pai em determinado momento. Embora todo mundo ache, todo mundo tenha certeza que o pai errou, o Pablo Fernandes errou. A agressão não se justifica em hipótese alguma. Mas a relação, como é que o Pedro vai ter a relação com esses profissionais? Não tem mais relação. E outro ponto também, os jogadores do Flamengo esperavam que o Pedro fosse pedir desculpa ao elenco pelo ato de disciplina, algo que também não aconteceu. O Pedro também não reuniu os companheiros para pedir desculpa pelo ato de disciplina, algo que já aconteceu no passado recente. Quando era o Jorge Jesus, isso acontecia bastante nos bastidores. Gabigol, eventualmente, tinha um problema ali, mas aí o Gabigol ia lá, reunia todo mundo e pedia desculpa. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu com o Jorge Jesus. Agora, com o Pedro, isso não aconteceu. Então, assim, em suma, o resumo da ópera, relação Pedro, comissão técnica e Sampaoli, não existe mais. Como é que você vai manter no dia a dia um jogador que não conversa com a comissão técnica? É muito difícil isso. Eu acho que esse ponto do filho, do pai, Pedrosa, ele abrange, se a gente fizer um entendimento que, independentemente de ser filho e pai, não acho justo, mas o pai deu um soco e o filho ficou. Ou o pai deu um soco, o filho ficou, o filho é profissional, o filho não socou ninguém, e não pode ser punido pelo que o pai dele fez. Assim, eu não acho isso legal. Mas a gente sabe que é muito além de questão pai e filho. É de ser uma comissão do São Paulo. Não é só o filho. Todas aquelas pessoas são uma rede de apoio, são uma rede de trabalho de um cara que foi o agressor dele. Então, eu entendo que há um incômodo em relação ao Pedro, não só ao filho, mas como a todos, né, Pedrosa? Cômodo traumático, tá, Fernanda? Porque toda vez que o Pedro olhar pro filho do Pablo, ele vai lembrar do que aconteceu. E isso é muito ruim. Você tomar um soco na cara no seu ambiente de trabalho, gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Então, assim, pro Pedro tomar a decisão de querer sair do Flamengo, onde ele já mostrou várias vezes que ele queria ficar, mesmo sendo reserva em outros momentos, é porque o negócio foi muito grave. E repito, eu acho que é totalmente entendível o Pedro não querer mais trabalhar em um ambiente que ele se sentiu agredido. E como ele mesmo disse, é agredido psicologicamente e é agredido fisicamente. Então, pra mim, toda vez que o Pedro chegar no Ninho do Urubu de manhã, ele vai olhar pro filho do Pablo, ou até pro próprio Sampaoli, e infelizmente ele vai lembrar da cena, que é terrível para um trabalhador. Por mais que ele tenha cometido atos de disciplina, não justifica ele ter tomado um soco na cara. Então é muito mais uma questão traumática e jogador que não está se sentindo bem no ambiente não rende. Jogador sem confiança não rende. E isso já vem acontecendo com o Pedro nos últimos jogos. Fernanda, eu posso trazer só mais um detalhe? Pedrosa, eu quero saber se você tem novidade. Fala. Eu posso trazer só mais um detalhe, porque muita gente acredita nisso, que o Pedro pode ir à justiça para tentar uma quebra de contrato junto ao Flamengo. Ele pode fazer isso, porque eu conversei com 3 advogados. Esses 3 advogados me falaram o seguinte: Vene, ele pode fazer isso.
Agora, ele vai ter sucesso na ação dele? Isso é uma outra questão. Qualquer funcionário pode entrar na justiça contra uma empresa e tentar a quebra de contrato. O Pedro pode fazer isso, até porque ele foi agredido no ambiente de trabalho por um outro funcionário do clube. Agora, isso não quer dizer que o Pedro terá sucesso nessa ação dele, caso ele entre com essa ação. O que, teoricamente, não vai acontecer. Porque eu conversei com pessoas que administram a carreira do Pedro e eles não pensam nessa possibilidade. Eles pensam em buscar proposta de um clube da Europa, trazer ao Flamengo e negociar uma saída, uma venda do jogador. Sair do Maracanã. Eles vão ficar lá, mais de 24 horas, 48 horas com pré-jogo, pós-jogo, é tudo por aí, tá? Então aí, se não tem dúvida, é a programação completa aqui na ESPN e no Star Plus. E aí, senhores, novidades? Aquela história toda do Pedro já ficou para trás? Teve algum desdobramento ainda ou não? O foco é total no jogo com o Olímpia. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, boa tarde aí, Fernando, Breler, ao companheiro de sempre, Rafa Marques. Olha, a gente estava até abordando aqui, conversando, vamos falar sobre esse tema, como é que influencia a questão do Pedro para esse jogo de quinta-feira, mas está longe de acabar, assim, o Bruno, porque a informação que a gente tem, que chega também, é que o Pedro, ele foi multado e também está suspenso por uma partida para o jogo, no caso o jogo de amanhã contra o Olímpia aqui no Maracanã. Não vai estar entre os relacionados. Foi uma decisão da diretoria, não da comissão técnica, ou seja, do Sampaoli. Então ele fica fora desse jogo de amanhã, multado por quê? Porque se recusou a aquecer no jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, e depois de toda a confusão, foi agredido, enfim, toda aquela situação. O Flamengo entende que, como ele se recusou a aquecer, ele se recusou também a entrar em campo, uma indisciplina grave, como já tinha acontecido o Gabigol com a discussão com o Marcos Braz e também o Marinho na questão de que se recusou a viajar. Então eles são multados em questão de salário e tudo mais, varia o percentual e tudo mais, estamos tentando aqui descobrir qual é exatamente esse percentual. Rafa, é difícil a gente falar em jogo quando está acontecendo essa turbulência no Flamengo em relação ao Pedro, toda essa questão, né? É verdade, Pedro. Um abraço a você, para o Bruno, para o Donan, para o Breyer, fã de esporte conectado com a gente. O Flamengo é sempre aquele barril de pólvora, né? Ontem o clube tinha aparentemente dado como encerrado o caso, mas aí vem essa informação que você traz agora da multa e a suspensão de um jogo aplicada ao Pedro. É muito simples, né? Aos fatos, as suas devidas consequências, os seus devidos desdobramentos. Se o Flamengo entende que há uma indisciplina, e há uma indisciplina por parte do jogador, simples, faz a punição, de acordo com o que deveria estar no contrato de trabalho. Nós não sabemos se de fato existe alguma coisa nesse sentido, porque o Flamengo desde o início sempre disse que havia uma certa preocupação jurídica naquilo que iria fazer. Não dá para ter dois pesos, duas medidas, serviu para um, tem que servir para todos do elenco. É assim que funciona em termos de gestão de um grupo tão afamado como é o elenco do Flamengo. Enfim, para o jogo de amanhã, o Pedro tecnicamente não deve fazer muita falta, não. Pois é, então fica uma situação que o Flamengo agora vai ter que administrar. Eu não tenho informação que o Pedro chegou e pediu para sair do Flamengo na reunião que teve, mas está um desconforto ainda em relação a toda essa situação. A informação é que se chegar uma proposta, as duas partes vão analisar e aí pode ser que aconteça uma saída. A janela, especialmente o mundo árabe aí, vai até 20 de setembro, salvo engano. Então há uma possibilidade, o Pedro mesmo recusou uma proposta de 6 vezes seu salário recentemente. Então tá um clima esquisito nesse sentido. Mas tem um jogo, né, Rafa? Tem um jogo também. O Davi Luiz muito provavelmente retorna, pelo menos fica à disposição do Sampaoli para a defesa ali, que ele tinha dores no joelho direito, treinou. O Ayrton Lucas voltou a treinar depois de fazer um trabalho de transição ali, também tinha dores no joelho esquerdo. Como é que fica essa montagem dessa equipe para enfrentar um Olímpia que deve ser bem precavido aqui no Maracanã, né? Vai vir com linha baixa, certamente, né? Quem vê os jogos do Flamengo recentes no Maracanã percebe a dificuldade que o time tem tido para conseguir buscar espaço, garimpar espaço contra equipes que marcam com a linha muito recuada. O Flamengo vai ter que ter uma movimentação muito forte, muito intensa, e acho que a dinâmica do jogo pede mais um Davi Luiz do que o Léo Pereira, porque nesse modelo os zagueiros também são construtores. Contra um adversário que vai marcar atrás do meio-campo, quem mais vai tocar na bola são os homens de defesa. Felipe Luiz, Fabrício Bruno, e por característica, por perfil, melhor ter o Davi Luiz se ele tiver 100% do que ter o Léo Pereira. Então é isso, Bruno. A gente fica aqui, estamos aguardando. Maracanã amanhã, transmissão exclusiva da ESPN, Flamengo e Olímpia, um Flamengo em turbulência, quem diria. É isso, eles já chegaram, vão ficar nesse mesmo local.
Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, sobre o nosso canal. De acordo com o Vender Casagrande aí, né, o Pedro deseja sair. Porém, a gente tem que tocar em alguns pontos, né? Para onde ele vai e se tem proposta à vista. O desejo do jogador pode ser. O desejo do jogador, quando não tem proposta, é um desejo que não vale, né? Vamos dizer assim. Eu não achei a palavra para poder utilizar aqui. Então é aquilo, é um desejo que não vale quase nada. Óbvio que o desejo do jogador é importante. Quando tem proposta, quando não tem, fica difícil. Obviamente que os empresários do Pedro vão tentar arranjar algum clube para ele ser transferido primeiro. Tem que chegar a proposta no Flamengo. O Flamengo gostar da proposta, quando você uma proposta baixa, que vai conseguir tirar o Pedro, né? Que a multa rescisória dele, se eu não me engano, é entre 50 e 60 milhões de euros. Então, é um valor alto. E ainda ter que... E essa proposta é uma proposta que tem que satisfazer o Flamengo e satisfazer o Pedro, né? Porque se for questão de dinheiro, o Pedro ele já rejeitou uma proposta da Arábia Saudita para ganhar 5 vezes mais. Então, dinheiro não é o problema. É questão desportiva, né? Então, o Pedro, obviamente, no Brasil ele não pode jogar mais. Por que no Brasil não pode jogar mais? Porque ele já jogou pelo Flamengo pela Copa do Brasil, Libertadores, e já fechou em 7 partidas pelo Brasileirão. Então, o Pedro, se ele quiser se transferir, será para fora do país, né? Para outra divisão, ou principalmente, como é o desejo do jogador, de ir para a Europa, né? Então é aquilo, a situação do Pedro é uma situação incômoda, entendeu? Como está a situação dele entre ele e São Paulo, está meio complicada, obviamente está meio complicada. A situação dele com os jogadores, querendo ou não, 90% da mídia fala assim que há um descontentamento entre os jogadores e o Pedro, principalmente porque ele faltou na segunda-feira na reapresentação, né, dos jogadores. É meio complicado isso, muito complicado, mas caso o Pedro deseja sair, se tiver uma boa proposta por ele, o Flamengo deve analisar se vai aceitar ou não, é outra história. E ainda tem a situação sobre aquela situação sobre o Pedro ele pode pedir uma rescisão contratual unilateral junto com o Flamengo da Justiça. Essa situação existe? Existe. Pode acontecer? Pode. Mas para o Pedro ganhar isso é muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Eu vi vários advogados já falando já que a situação do Pedro na justiça é viável. É, mas é muito difícil. Muito difícil. E o Vender Casagrande, ele também citou aí, né, que os empresários do Pedro não querem ir pelo esse caminho, né, porque pode sair pela porta de trás do Flamengo, né? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis, nação. Acho que, por mim, é aquilo. É meio complicado de dizer porque a gente tá de fora, né? Muito complicado.